Meus caríssimos amigos e irmãos, muita paz a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos auxilie na reflexão da mensagem dessa manhã. Gostaria de agradecer profundamente o convite, que já tem um bom tempo, e eu sempre fico muito contente, muito feliz de voltar a esta casa. Então, hoje, nós vamos tratar de um tema que ele é um pouco diferente do que a gente ouve normalmente. Porque o tempo todo nós ouvimos no movimento espírita uma exaltação ao trabalho. Não é verdade? A necessidade do trabalho. A necessidade de colocar em ação o nosso potencial. A necessidade que nós temos de trabalhar porque estamos aqui no planeta para isso. Não é para trabalhar. E esse trabalho, ele tem várias frentes. E quando falamos de trabalho, nós imaginamos normalmente o trabalho material. O trabalho que nos proporciona conforto, que faz com que cuidemos da família, que tenhamos coisas, que nos traz conforto. E à medida que nós vamos abrangendo a nossa visão, nosso entendimento, nós vamos percebendo que o trabalho ele tem outras conotações. Havia um tempo em que as pessoas diziam assim, sobre a dona de casa fica em casa cuidando da casa e o homem trabalha. Então dava de entender que o homem trabalhava, a mulher não fazia nada, porque ela ficava em casa. O tempo foi passando, nós vamos percebendo que, na verdade, ela também trabalha e muito. Então vamos compreendendo que já na esfera material e na esfera de relação, já houve uma mudança do conceito de trabalho. Mas para nós, ela se amplia ainda mais. Porque passa-se a considerar trabalho tudo aquilo que produz frutos, seja material ou imaterial. Então é um trabalho ler um livro, aquele livro que nos orienta, que nos instrui, é um trabalho. É um trabalho nos colocarmos à disposição de alguém para ouvi-lo diante de uma queixa, necessitando de um conforto, de um ouvido para ouvi-lo, coisa desse tipo. É um trabalho. É um trabalho quando nós optamos pegar um filme para assistir, para extrair alguma coisa ali que tem potencial, para que possamos colocar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa convivência. É um trabalho. Então, tudo aquilo que produz frutos, ele vem de trabalho. Então, ou seja, quando nós temos necessidade de ter algo, de produzir algo, seja para o corpo, seja para o físico, ou para a alma, nós estamos trabalhando. Porque o trabalho é uma lei da natureza. Se nós buscarmos lá no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala da lei do trabalho. Olhe bem o que Kardec pergunta aos espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E responde os espíritos que é. O trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Aí Kardec continua perguntando na 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, diz os espíritos. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea.
é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Então vejam vocês que o trabalho é uma lei. Está certo que ao longo do tempo nós fomos educados a compreender o trabalho como se fosse um castigo, né? Porque nós trabalhamos por causa de Adão e Eva. Adão e Eva. Não é isso? Nós aprendemos isso. Não, que é isso? Não foi isso que nós aprendemos? Né? Como se o trabalho fosse uma punição. Já que nós desobedecemos a Deus, nós teríamos, através do nosso sangue e do nosso suor, aurir ali os recursos para a nossa subsistência. E até hoje nós temos alguns termos que nós usamos para o trabalho, né? Vou para a guerra, vou para a labuta. Não é assim? Como é que é? Matar um leão, vou para a batalha. Não é assim? E nós temos, e com isso foi criado no nosso inconsciente uma certa insatisfação ao trabalho, como se fosse uma coisa penosa, uma coisa ruim. Tem que acordar cedo. Tem gente que vai chegando domingo à noite e já entra em depressão, porque segunda-feira é dia de começar tudo de novo. Não é assim? Mas quando nós vemos o trabalho como uma bênção, é diferente. Isso vem naturalmente. Você vai... segunda-feira é dia de trabalho. Então a gente termina o domingo com uma prece. Já planejamos tudo para o dia seguinte. Muitas vezes já nem planejamos mais, porque aquilo vai fazendo parte da nossa rotina de uma forma tão sistemática e tranquila que nem precisamos disso. Porque o trabalho passa a ser também um prazer. E é tão triste ver pessoas que fazem coisa que não gosta, não é? A pessoa deseja fazer algo, mas a vida inteira ela trabalha em algo que ela não gosta. Pode ser uma provação, pode ser uma expiação, ou pode ser incompetência mesmo. Escolha errada, porque nós temos uma tendência a acreditar que tudo é uma consequência do passado. E Allan Kardec, no Evangelho, fala de causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Então, se o trabalho é uma tortura para mim, eu tenho que repensar a minha vida. Eu tenho que repensar meu trabalho, eu tenho que repensar meus conceitos, porque talvez o problema não é o trabalho, talvez seja os meus conceitos. É ali que deve estar o problema. E depois, com o tempo, a gente vai acostumando, vai tomando gosto, e o trabalho passa a não ser mais um problema, até porque não é um problema. Se nós estamos aqui sentados, vestidos, se aqui tem cadeira, se aqui tem uma construção, é porque houve trabalho. Então, o trabalho é uma necessidade, faz parte. Mas nós, seres humanos, no mundo moderno, nós criamos para nós outros trabalhos. Outros trabalhos. Nós vamos criando situações que vão nos tumultuando ao longo da vida. Nós vamos criando um trabalho dentro do trabalho. Nós muitas vezes exageramos. Ou às vezes focamos apenas no âmbito do trabalho, apenas da conquista material. A tal ponto que vai nos sugando as energias. A tal ponto que o estresse vai tomando conta de nós e vamos aí conhecendo uma série de doenças descritas no CID. Doenças de ordem psicológica, psiquiátrica, causada pelos excessos. Eu, como terapeuta, já recebi na clínica gerentes de banco. E muitas vezes recebemos gente jovem, gerente já de um banco importante,
com o nível de estresse lá em cima, já fazendo uso de antihipertensivos, já fazendo uso de remédios para dormir. O trabalho não é para ser assim. Mas a sociedade moderna foi se aglutinando de tal forma e criando necessidades além daquilo que precisamos, que a pressão em cima do trabalho vai só aumentando. À medida que eu vou almejando mais coisas, mais objetos, uma casa maior e tal, tudo a mais, o que não há nenhum problema, desde que seja feito com equilíbrio, com dignidade, mas às vezes, muitas vezes nós estamos querendo trocar de carro, não é porque estamos precisando, é porque nós estamos de olho no carro novo do vizinho. E aí geramos uma necessidade que não tínhamos. Isso vai fazer com que a gente busque mais, trabalhe mais, se esforce mais, se estresse mais, para que amanhã, depois de todo o trabalho, vamos olhar para a nossa conta e ela está no vermelho. Isso gera estresse. Não é o trabalho que gerou estresse. É como nós estamos administrando os recursos do trabalho. Estamos vendo aí pessoas extremamente estressadas. Chegam nos seus lares estressados. Porque o problema é o trabalho ou é o problema como nós estamos encarando o trabalho? Agora vejam bem, vocês, meus irmãos, que essa mensagem maravilhosa, que se chama descansar, vamos ver o que Emmanuel fala aqui. Olhe bem. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Olhe bem. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Que ambiente? O ambiente mental. E, consequentemente, vai se expressar no ambiente físico, de onde ele convive, do lar, no trabalho, porque ele vai se tornar uma pessoa agitada, nervosa e etc. Isso nos faz lembrar de uma passagem, né? Marta e Maria. O que é que Jesus fala para Marta quando Maria está sentada a seus pés? E ela reclama que Maria estava ali, sentada ali ao lado de Jesus, enquanto ela estava fazendo tudo. Aí Jesus vira para Maria e fala para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Olha só, Maria escolheu a melhor parte. Será que Marta estava errada? Olhe bem, só para a gente pensar. Ela estava errada em trabalhar, ela estava errada em querer cuidar da casa para, né, ter algo a oferecer para Jesus e etc. Não, ela não estava errada. A questão é o momento. E é isso que acontece conosco. É errado trabalhar. Em alguns momentos da nossa vida, ter que trabalhar intensamente. Tem algum erro nisso? Não tem. O problema é o que é que nós fazemos com isso. O problema é que existem momentos. E são esses momentos, que é o título do trabalho, que se chama descanso, é que vai nos dar condições de dar prosseguimento às atividades sem a agitação, sem o estresse, sem as doenças do mundo moderno que assolam as mentes humanas e os corpos também. Então, continua Emmanuel dizendo, na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Quantas pessoas não falam isso, né? Tem gente que fala assim, Cláudio, mas eu não tenho tempo nem para pensar. Meu trabalho é tanto que eu não tenho tempo nem para respirar. Eu falo assim, meu Deus do céu, então você já está desencarnado. E aquelas pessoas falam assim, eu não tenho tempo nem de comer. Eu falo, tem alguma coisa errada. Não está certo. Ah, mas porque você não sabe como é que meu patrão, ele exige.
Aí eu falo assim, tá, mas você cedeu. Você já viram aquelas pessoas que falam assim, tudo lá em casa sou eu? Quem não conhece gente assim? Se adoece alguém, é eu que estou lá. Se acontece não sei o que, sou eu que vou para lá. Se acontece não sei o que, é eu que empresto dinheiro. Se não sei o que... Não é assim? Aonde está o problema? Aonde está o problema? A pessoa que tende a abraçar tudo, ela tende a dizer assim, mas se eu fizer, ninguém faz. E o dia que ela faltar? Tudo vai se ajeitar. Não ajeita? Quem já não teve um parente assim, e aí ele foi embora, e as coisas foram, e às vezes com menos estresse. Porque às vezes a pessoa vai cedendo, ela vai achando que é ela que tem que fazer, que é ela que tem que executar, e isso é um orgulho, porque ela sempre acha que o que o outro faz não é suficiente. Para os conceitos dela. Para os conceitos dela. Então ela passa à frente de todo mundo. Lá na frente vem o desgaste. E normalmente essas pessoas vão queixar daquelas que estão em volta. Mas eu faço isso porque fulano não faz. Eu fico aqui até tarde porque meu irmão não chegou, minha irmã não chegou para me ajudar. Se eu não olho os remédios de mamãe, o papai tomar, ninguém olha. Aí falou assim, mas você nunca deixou. Todas as vezes que nós nos propomos a fazer alguma coisa, você criticava. Então, o que as pessoas fazem? Começa a deixar para outra. E amanhã essa pessoa vai reclamar que está exaurida. E vai culpar os outros. Então, não é o trabalho, é como nos portamos diante do trabalho. Aí a pessoa fala, eu não tenho tempo nem para almoçar. E se falar isso comigo lá no meu consultório, eu pergunto, assim, mas você acha que você está certo ou você está errada? Então o trabalho é uma punição para você. Você trabalha em excesso e você se pune. Você não come, você não pensa, você não vive, você não faz nada. Você não conversa com os outros, não faz uma ligação para um amigo ou para uma amiga. Você não dá um passeio. Você não sai um dia para fazer um happy hour com os amigos e esparecer a cabeça. Como é que vive assim? E a pessoa vai ficando amarga. Você já repararam que as pessoas assim são amargas? Lógico que tem exceções. Não estou dizendo que não tem exceções, não. Mas normalmente são amargas. Porque elas vão se fechando. E a vida delas viram aquilo ali. Vira aquele problema. Ou seja, a execução da atividade vira um grande problema na vida dela. Lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, principalmente ali no versículo 8, 9, 10, ele fala exatamente dessa questão do descanso, do guardar o sábado, santificar o sábado. E aí lá está assim textualmente, né? Não trabalharás nem tu, nem tua esposa, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem sua serva, nem seu servo, e nem os estrangeiros que morarem na tua cidade. Vejam bem, isso está lá na antiguidade, está lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos. Vejam bem, não, está falando da necessidade do repouso, da necessidade do descanso, da vida material para alimentar um pouco a alma. Dizia lá, você ceda o seu sábado para glorificar a Deus, para cuidar de um outro lado, afastar um pouco das atividades materiais e olhar para si, conectar com o alto. Vamos continuar aqui. Entretanto, isso fez o mestre se dirigisse à multidão e exortando, vinde vós aqui à parte, a algum lugar do deserto e repousai um pouco. É Jesus falando, repousai um pouco. Se nós vermos todos os grandes nomes da história, filósofos, os profetas, todos tinham momentos, aqueles momentos que eles se afastavam.
se afastava da multidão, das questões ali do dia a dia. Por que isso? Eles se afastavam para se refazer, para descansar. Nós temos informações nas obras espíritas de até os espíritos, por vezes, se afastam para um descanso. Mas não é um descanso igual o nosso, não. Armam a rede, vai para a praia e deita. Não. É um descanso, é uma mudança na psicosfera, uma mudança de trabalho, uma mudança de frequência, para renovar as energias e seguir ao trabalho. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 682, tem uma parte que fala assim: o limite do trabalho, o repouso. Olhe bem, sendo uma necessidade para quem trabalha o repouso, também não é uma lei da natureza? Olha bem o que o Kardec pergunta. Se o repouso é uma necessidade que advém do trabalho, então o repouso também não é uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Vocês já repararam no nosso sistema digestório? A gente senta para almoçar, nós comemos, aí todas as enzimas ali da nossa saliva começam a trabalhar, por isso nós temos que mastigar bastante. Aí nós trituramos o alimento, passa pelo esôfago, cai no estômago, os ácidos começam a fazer ali as quebras, separação dos nutrientes, aí desce, vai para o intestino, retira a água, outros nutrientes. E isso se faz por um período e depois o corpo descansa, o sistema digestório descansa para que os processos vão terminando de ser feitos. Se nós seguirmos essa regra, nós não teremos problema. Se comemos adequadamente, dar o repouso para o nosso estômago, não vamos ter problema. Mas se nós começamos, acabamos de almoçar, aí chega um docinho e a gente come. Alguém chega, acabei de fazer um pãozinho de queijo, está cheirando, você nem digeriu o almoço, aí você come. Aí depois que você comeu seu pãozinho de queijo, com cafezinho, não sei o que, tal, aí você vai lá, tem uns amendoins lá no armário, você fala assim, esses amendoim é tão bom. Aí você vai lá e come mais um amendoim. Com o passar do tempo, você está com uma gastrite. Você está com uma úlcera. Por quê? Porque tudo precisa de descanso. O descanso é tão necessário, meus irmãos, que nós deveríamos ter 8 horas por dia de repouso do nosso corpo. Isso está na lei. Não dorme não para ver. Pergunte para quem trabalha de turno, que vai tentar dormir de dia, como é que fica o corpo. Os pais e mães que acordam de madrugada porque o bebezinho está chorando e tem que acudi-lo. Quantos de nós não passamos por isso? E o dia seguinte a gente arrasta. Não é assim? A gente arrasta. O dia vai se arrastando. Tudo fica ruim. A digestão fica ruim, o intestino fica atrapalhado, o raciocínio fica atrapalhado. Porque necessitamos do repouso. Qual é o limite do trabalho? Pergunta Kardec na questão 686. O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Ou seja, cada um tem o seu limite. Por isso que tem pessoas que conseguem trabalhar muito e ficam muito bem. Outras, o pouco que trabalham já as deixa cansado. Porque é o limite das forças. Cada um tem uma constituição. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver, cada um tem uma constituição. Tem pessoas que são mais corpulentas, né? As articulações grossas, ossudas, facilmente ganham massa muscular. Tem pessoas que têm uma constituição média e tem outras que têm uma constituição frágil. Você olha para a pessoa, você fica até com receio de encostar porque você acha que ela vai quebrar. E a constituição frágil. Então, cada pessoa ela tem um tônus de energia. E nós precisamos identificar a nossa para saber os nossos limites. Tanto físico quanto mental. Porque tem gente que tem um físico vigoroso, mas o mental é fragilizado.
não suporta pressão, enquanto outras gostam de trabalhar sob pressão e não se estressam. Porque é o limite dela, é a capacidade que essa pessoa tem. Então, meus irmãos, aí nós vamos pensando, ao pensar em descanso, nós vamos aí ter que achar um caminho. Nós temos que achar aí um equilíbrio também. Porque da mesma forma que nós, muitas vezes, nos estressamos pelo trabalho, pelo excesso que nós temos, das exigências da vida moderna, e muitas vezes a nossa autoexigência, o excesso de descanso também é um problema. Porque qual é a função do descanso? É só para a gente ficar à toa olhando para o tempo? O descanso tem a função de refazer as nossas energias. Nos recolocar no prumo para o trabalho. Ou seja, assim como o trabalho é uma lei, o descanso também, porque um necessita do outro. Tem pessoas que só querem descansar, né? Quem não conhece aí fulano, é descansado que só. Não tem hora para acordar, não tem hora para fazer nada. Não é assim? Mas vai chegar um dia que a vida vai exigir dele alguma coisa. E quando exigir, ele observar que as mãos estão vazias, alguma coisa vai acontecer que ele vai ter que começar a se movimentar. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra. Mas algo vai acontecer, porque ele está infringindo uma lei, que é a lei do trabalho. Só não pode fazer igual um amigo meu, que ele dizia assim, não, Cláudio, eu trabalho, eu testo todo dia como está o meu colchão, como é que está o meu travesseiro e tal. Então eu fico observando, ele gosta muito de fazer hora com as coisas. Eu falei, meu amigo, mas vai ter uma hora que você vai ter que correr atrás. Em algum momento, porque é uma necessidade. Então, nós não podemos misturar descanso com ócio. Descanso com preguiça. São coisas diferentes. O descanso é necessário para que continuemos trabalhando. Por que os nossos órgãos precisam descansar? Para que ele possa trabalhar plenamente quando for exigido. Plenamente. Então, tudo precisa de um descanso. Você já viram os insetos? Você vê aquele pernilonguinho que fica atazanando a nossa vida à noite? Tem momentos que você nem o vê. Aí é a hora que fala assim, chega de atazanar. Aí você vai atrás do móvel, ele está lá. 1 hora o danadinho está lá parado. Olha só. Refazendo as energias para a noite. Não é? E bzzz no nosso ouvido. E vem mais forte ainda. Mas como a vida dele é curta. Então vocês imaginam. Os insetos, os animais. Vocês já viram um leão? Tão temido. O rei dos animais, que tem uma potência de ataque gigantesca, porque o trabalho dele é esse, é caçar para comer. Esse é o trabalho dele. E com isso, o que ele faz? Ele harmoniza o ambiente onde ele está. Ele harmoniza. O que é que ele faz quando ele não está caçando? Ele está dormindo. Ele está descansando. Agora, que coisa interessante, por que ele está descansando? Para ele ter potência, vigor e força na hora que ele precisar. Ou seja, o descanso dele tem uma função. Não é porque ele é preguiçoso. É para refazer suas energias a tal ponto de que a sua musculatura esteja em plenas condições para executar o trabalho. Quem aqui já fez ou faz academia? Alguém aqui já fez? Então vejam vocês. Vocês já viram que tem pessoas que vão para a academia, malha e não ganha quase nada de músculo? Aí você vai buscar um especialista e fala assim, aí você procura, está fazendo os exercícios, está procurando se alimentar, aí a pergunta, como é que está o seu descanso?
Não, eu não estou nem descansando, eu vou de segunda a segunda. Essa pessoa não ganha. Aí fala, não, você tem que descansar 1, 2 dias. À noite o seu sono tem que estar impecável. Aí você vai fazer músculo. A pessoa, nossa, então é por isso que eu não ganho músculo? É por isso que você não ganha músculo. Olha como que o descanso, ele é fisiológico. Lembra do leão que acabamos de falar? Por que ele tem aquela potência? Porque ele descansa, baixa o cortisol, adrenalina, dá tempo do organismo regenerar. E aí, na hora do ataque, ele está pronto. E assim somos nós. Se nós não descansamos, nós não conseguimos, meus irmãos, executar a nossa atividade como deveria. Tem pessoas que falam para mim assim, Cláudio, eu não consigo ler. Eu tenho uma dificuldade de ler porque eu começo a ler, eu durmo. Aí alguém pode pensar assim, isso é obsessão. Porque a gente tem uma tendência a achar que tudo é obsessão. Existe obsessão? Existe. Tem gente que dorme às vezes no salão na hora da palestra porque está sendo influenciado? Sim. Mas muitas vezes é porque a pessoa não descansa. Pega uma pessoa que dorme 4 horas por dia, 5 horas por dia e não é o suficiente para ela. Ela chega numa palestra, cadeirinha, ambiente preparado pela espiritualidade, silêncio, uma pessoa falando o tempo todo. É uma canção de ninar para ele. Mas acontece. Aí. Não é? Isso acontece, mas então é o cansaço, não é a obsessão. Então, vejam vocês como que é necessário o descanso. Agora, precisamos lembrar disso claramente e que está aqui no finalzinho da mensagem, olha. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou, repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Está lá na mensagem, repousai um pouco, ó. Marcos 6,31. E ele disse-lhes, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Olha o que Jesus falou, repousai um pouco. Não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É repousar um pouco, para refazer as energias. E isso, meus irmãos, nós precisamos considerar. Nós precisamos repensar isso para o bem do nosso trabalho e da nossa saúde mental. Agora, não adianta nós pegarmos, sem criticar quem faz, mas é uma análise para nós mesmos, nós pegarmos e falar assim, final de semana eu não faço nada, eu faço maratona. Entro no Netflix, no Prime Video, no Disney, no Plus, em todas nesses streams, e faz uma maratona. Fica de 7 horas da manhã até 10 horas da noite. Levanta só para comer e ir ao banheiro. Aí é um complicador, não é? Cada um sabe de si. Né? Não é um julgamento para quem faça, é para mim. Ou seja, eu não me sinto bem fazendo isso. Aí eu estou malbaratando o tempo. Imagine vocês, se o sino do lado de lá toca e o nosso crachá é baixado. Aí fala, está na hora de voltar, e você está no meio de uma maratona de série. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, eu desencarnei, não vi nem o último capítulo que eu queria assistir. Vou ficar depois atrás dos outros, né? Influenciando. Assiste uma sériezinha aí que eu quero ver o final. Eu não vi. Então nós precisamos repensar que nós precisamos do trabalho. E existem outras pessoas que confundem. O nível de estresse está tamanho que ela acha que descansar é beber. E para eu relaxar eu tenho que tomar umas. Aí ele sai de um problema e entra no outro. Nada contra quem gosta de tomar uma cerveja ou outra. Não tem nada na doutrina que condena.
Se alguém fala que tem, não estudou espiritismo. Não tem. Nada que condene. A gente fala assim porque às vezes, né? Uma vez eu vi uma companheira que ela começou a falar de uma outra. Que ela disse assim: fulano, você não sabe quem que eu vi. Eu vi ciclano que faz palestra. Estava lá, sentado lá numa lanchonete com fulano, com ciclano e um copo de cerveja na mão. Eu falei assim, poxa. E quando a pessoa é linguaruda, qual que é o problema? Né? E a pessoa lá conversando, rindo. Aí no dia seguinte, essa pessoa chega até um grupo onde nós estávamos, ela disse assim, gente, vocês não sabem a situação que eu passei ontem. Eu estava passando pelo bairro tal, onde tem uma lanchonete X, e uma amiga minha me chama. Ela pede que ela falou que foi Deus que a mandou ali, porque ela precisava muito desabafar. Porque se ela não desabafasse naquele momento, ela ia cometer o suicídio. Aí elas sentaram. Ela falou assim, ela estava tomando uma cerveja, eu peguei meu copo, coloquei ali, ficamos conversando, e eu em prece e tal, fomos descontraindo, ela foi rindo, não sei o quê, levei-a para casa. Olhe bem. Você está vendo a coisa, o cuidado que nós temos que ter? Mas também não pode ser o nosso motivo de descanso. Quem não fala isso, né? Semana de estresse, agora eu preciso tomar uma. Esse não é o repouso. Aí o álcool vem, te complica, te prejudica, te desgasta ainda mais. Porque normalmente quem fala que vai tomar numa não é uma, é 2, 3, 4, 5 e 6, e às vezes o engradado inteiro, e às vezes o dia inteiro, o sábado inteiro, e comendo carne, etc., encharcando o organismo de coisas. Chega segunda-feira, ele que achou que descansou, descansei minha cabeça, mas segunda-feira ele está se arrastando. Eu trabalhei numa empresa, para vocês verem a questão do descanso. Tem gente que trabalha para descansar. É o contrário, né? A gente trabalha para poder ir, necessita do descanso para o repouso. Tem gente que trabalha para poder descansar. A vida inteira sonhando para amanhã descansar. Não, porque aí eu vou trabalhar muito, porque eu vou aposentar e vou descansar, e não sei o quê, lei de engano. Ele vai lavar vasilha, vai arrumar um monte de coisa em casa, né? Vai ter coisa para fazer. Vai nessa que vai descansar. Porque aqueles que realmente descansam, repara uma coisa, passa um tempo e desencarna. Porque acostumou tanto com a atividade, com o trabalho, e não pega mais nada para fazer, que a pessoa entra em depressão. Olha como que o trabalho é importante. E aí, a pessoa pensa só no descanso. Então, o que eu estava dizendo é isso. Eu trabalhei numa empresa que as pessoas lá contavam os dias da seguinte forma. Segunda-feira, o povo chegava se arrastando. Quando chegava terça-feira, você já via um ânimo no pessoal. Porque eles falavam assim, amanhã é quarta, antevéspera de sexta. Olha isso. Quarta-feira já era o dia, depois da manhã já é sexta-feira. Então eles contavam sempre a sexta e só pensavam na sexta-feira. Segunda era o único dia que eles chegavam lá arrastando. Chegava sexta-feira, né, pessoal de obra e tal, isso foi quando eu trabalhava lá na Vale, em Itabira. Chegava sexta-feira, aí o povo ia para os bares, na sexta, no sábado, no domingo, chegava segunda-feira se arrastando, terça-feira já pensava de novo. Amanhã é quarta. Então eles ficavam sempre focados na sexta, sempre pensando só na afasia, só naquele período do ócio. Mas também não é isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos usar o descanso como uma ferramenta abençoada de reposição das energias. E nem sempre descansar significa não fazer nada. Em muitos países existe, né, a tradição do hobby. A pessoa tem um trabalho e em casa tem uma oficina. Aí nos momentos de folga vai lá, vai fazer umas pecinhas de madeira, vai fazer uma peça de ferro, vai fazer um tricô, vai fazer um crochê, vai fazer alguma coisa. Aí eu pergunto para vocês, isso não é descanso? Isso também é descanso. Mas eu trabalho. Mas você saiu, você mudou o padrão. Você saiu daquilo que você faz do dia a dia. As suas energias estão se renovando.
porque você mudou o espectro da sua atividade. Isso é muito importante. Muito importante. Muitos de nós estamos aqui hoje, olha quantos somos aqui. E a gente tem observado que aos domingos as casas têm enchido. Né? Olha como que isso é interessante. Ah, mas domingo não é para descansar? Eu pergunto aqui, quem que está ficando exaurido e cansado por causa disso? A não ser que eu seja muito monótono para falar. Aí cansa, realmente. Mas por que não estamos? Nós estamos descansando o nosso corpo, porque estamos sentados, mas ao mesmo tempo estamos alimentando as nossas almas. Necessitamos as mentes, lógico. Nós estamos saindo das ocupações e preocupações do dia a dia para alimentar aquele algo que precisa, aquilo que nós temos que necessita também de refazimento de alimento. Então, meus amigos e meus irmãos, quando nós falamos do descanso, e os grandes sempre faziam isso, né? Como eu disse, se afastavam e também descansavam, para refazer para a boa execução das tarefas e das atividades dos seus trabalhos. E pensemos sempre, meus irmãos, o trabalhador, como disse Jesus, é digno do seu salário. Mas podemos aí completar, né, a frase, mas também é digno do seu descanso. Que possamos aproveitar o descanso para que ele seja o nosso ponto de refazimento, para prosseguir na nossa caminhada de crescimento, de evolução, que é o nosso principal trabalho aqui no planeta. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua doce paz. Meus amigos, bom dia a todos, a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, que Jesus permaneça abençoando sua caminhada. Cláudio, vamos agora fazer a nossa prece, para que possamos nos preparar ainda mais. Aqueles que desejarem receber o passe, só aguardar no salão, seremos chamados. Os que não, tenham um bom domingo. Vamos então agora falar com Jesus, agradecê-lo pela manhã tão linda e acolhedora que nos recebe neste dia de domingo. Essa temperatura fresca, o ar puro, os pássaros, as flores, as plantas, tudo obra do trabalho amoroso de Deus para com cada uma de suas criaturas. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, buscando o refazimento íntimo, o reequilíbrio, para que assim fortalecidos possamos, Senhor, seguir a nossa jornada de evolução, de amadurecimento. Jesus Cristo, Senhor nosso, do fundo de nossos corações, muito obrigado pela oportunidade da vida. Assim seja.